Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo de número 10. Primeira Coríntios 3, 10. Peço o máximo de atenção dos irmãos, as crianças, tá bom? Já já vocês vão para a classinha de vocês, mas eu creio que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração nessa manhã, tá bom? Então peço a atenção de todos para a palavra de Deus, que é viva e eficaz. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, assim diz a palavra de Deus até o 16. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Vamos meditar no tema, irmãos, edificando a igreja de Cristo. Oremos. Senhor, através da sua palavra, Pai, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco nesse momento para a glória do Senhor, fortalecimento e edificação da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Edificando a igreja de Cristo, irmãos, já dentro do próprio tema, é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Nesse momento, estamos no momento de adoração ao Senhor, onde, atenção irmãos, eu peço o máximo de atenção, os irmãos por favor não conversem, não andem, senão nós perderemos esse momento especial de Deus para o nosso coração. Tudo que você tiver que fazer, faça depois, irmão, não façamos nada agora. Agora é momento só de parar e ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito diz à igreja? Que nessa manhã o nome do nosso Deus está sendo glorificado através da nossa presença, amém? E a igreja está sendo edificada, a igreja agora está sendo edificada, até através dos momentos tristes e nos momentos alegres, porque ora nós choramos, ora nós nos alegramos, sorrimos, assim a igreja caminha, e ela vai sendo edificada. Então, por isso que eu trago como tema, baseado aqui nesse texto, edificando a igreja de Cristo. Só que a igreja, irmãos, para onde essa carta está sendo escrita, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, está falando com os irmãos que estavam em que cidade? Na cidade de Corinto, irmãos, uma igreja que havia sido estabelecida pelo próprio ministério do apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Mas o que acontece? Paulo não estava mais lá, e agora Paulo está escrevendo uma carta para esses irmãos, e o que acontece? Essa igreja estava passando por sérias divisões, irmãos. Havia muitas coisas ruins dentro da igreja, irmãos, para destruir a igreja. E nós sabemos que isso o tempo todo, irmãos, Satanás tenta fazer conosco. Nos separar, nos dividir, quebrar a unidade da igreja, nas nossas vaidades. Nós temos fraquezas, irmãos, a nossa natureza é caída, é sempre inclinada para o lado errado.
e a gente sempre se justificando, né? Sempre se achando o justo, né? Então alguns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Lucas. Se você voltar aqui um pouquinho mesmo, nesse capítulo que nós acabamos de ler, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Assim eram nossos irmãos de Corinto, como crianças. Paulo vai dizer: leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido. Eles não podiam nem receber alimento sólido, uma palavra mais forte, tinha que estar dando leitinho, o fundamento da fé, para que eles entendessem o que é conversão, o que é o evangelho, o que é a igreja do Senhor Jesus. E parece que muitas vezes, irmãos, nós agimos da mesma maneira, né? Às vezes até com muita experiência na vida secular, né? Com um andamento aí profissional de muitos anos, pais, avós, né? Mas na área espiritual, muitas vezes bebês ainda. E assim eram nossos irmãos de Corinto, porque não era uma cidade pobre, não, irmãos. Era uma cidade portuária, uma cidade que passava muitos viajantes, uma cidade comercial, uma cidade também de muita prostituição, muita idolatria. Então tinha pessoas lá também muito bem-sucedidas, pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, mas não cresceram. E esses irmãos agiam como crianças, e Paulo vai dizer: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele vai dizer no final do versículo 2: porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é como se fosse assim: eu sou do pastor Moisés, eu sou do pastor Simval, eu sou do pastor Paulo, eu sou do pastor Clodoaldo que saiu e foi para outra igreja, eu vou com ele agora. É assim, irmãos, que muitas vezes a igreja do Senhor Jesus age da mesma maneira que essa aqui age. Mas não é nem esse ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, porque eu tenho percebido Deus derramando crescimento, a PIBAC crescendo para a glória de Deus. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas os irmãos a cada dia têm cooperado com esse crescimento. Mas nós temos que ficar atentos, irmãos, porque olha, uma faíscazinha e tudo isso acende na vida de uma igreja para gerar divisões, contendas, né? Porque muitas vezes nós não crescemos. E precisamos saber que a igreja, ela está sendo edificada, até um dia o Senhor levar ela para o céu. E aí Paulo, irmãos, após chamar essa atenção, como estavam os irmãos de Corinto, uma igreja dividida, uma igreja que precisava de unidade, fora a imoralidade que ele vai falar nos capítulos anteriores, divisão, litígio e muita outra coisa ruim, estava ocorrendo na igreja de Corinto. Aí ele dá esse parêntese aqui, do versículo 10 ao versículo 16, falando da edificação da igreja, que ele lançou o fundamento. Olha o que ele vai dizer no versículo 10, segundo a graça, pela graça, né? Porque ele não era merecedor disso, então foi graça, ele já começa falando que foi graça. Pela graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Lançou o fundamento lá em Corinto, ele lançou o fundamento, ele começou a obra missionária ali, aquela igreja, pela graça. Ele não está se exaltando aqui, ele está dizendo que ele fez isso pela graça. É igual um dia o pastor Simval chegou e lançou o fundamento aqui da PIBAC, ali na casa deles, já começou, graça. Não é por causa disso que a gente é melhor, isso é graça de Deus, porque nenhum de nós merecemos. Eu estou aqui pela graça, como pastor dos irmãos. Então ele lançou o fundamento, como um prudente construtor, que ele faz parte da igreja, então como um prudente construtor, sabendo que a igreja está sendo edificada, todos nós aqui fazemos parte dessa construção, eu e você fazemos parte dessa construção. Então ele fala, fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo foi embora de lá, e outro estava o quê? Edificando sobre a igreja de Jesus. Outros estavam edificando. A igreja de Jesus estava sendo edificada ali em Corinto. Aquele fundamento que ele lançou, o fundamento um dia da PIBAC foi lançado. O fundamento a gente não inventa, ele vai dizer que fundamento é esse, irmãos. Olha o que ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que
foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele lançou, ele chegou lá com o Evangelho que é Jesus Cristo é o fundamento, e ele lançou o fundamento na cidade de Corinto, e outros edificaram sobre este fundamento. Um dia o Evangelho chegou no Brasil, o fundamento que é Cristo, obreiros, missionários lá do passado, e outros edificaram, até chegar a nós. Eu e você agora estamos edificando, construindo. Você percebe a sua função? Eu e você estamos construindo sobre esse fundamento que se chama Jesus. Por isso que igreja é trabalho, irmãos. É envolvimento, é serviço. Você que quer vir para a igreja só para receber, você está errado, pode ter certeza. A sua primeira coisa, quando você é alcançado pelo Evangelho, agora você se torna um construtor, um edificador. Você agora faz parte desse edifício, está construindo sobre ele. E esse fundamento é Jesus. Não existe outro, irmãos, fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. E aí nós entramos no primeiro ponto dessa mensagem. Jesus Cristo, ele é o fundamento. Fundamento esse que Paulo, como missionário do Senhor Jesus, lançou ali em Corinto, e em tantas outras cidades a qual o Senhor o levou, nas cidades ali da Ásia, né? Ele chega na Europa também, quando ele chega em Filipos, Grécia e outras cidades gregas, né? Até, segundo historiadores, ele vai chegar na Espanha também. Então ele lançou o fundamento, ele lançou Cristo e outros edificados, e não há outro fundamento. Fundamento não é papa, fundamento não é pastor, fundamento não é a igreja batista, fundamento não é a religião, fundamento não é um sistema religioso, não é uma organização religiosa, não é Maria, não é Pedro, não é Aparecida, não é seja o que for que colocarem por aí. O fundamento da igreja genuína é Jesus. E sem ele não existe igreja, é falso, é areia, vem a tempestade e leva. Lembra lá da parábola lá que Jesus conta lá no Sermão do Monte, já no finalzinho, quando ele faz aquela comparação, o que edifica sobre a areia, parábola não, aquela ilustração de Jesus conta o que edifica sobre a areia e o que edifica sobre a rocha. E a rocha é Cristo, é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, é o que está edificando sobre a rocha. Eu e você estamos edificando sobre a rocha, o fundamento da igreja que se chama Jesus. E Paulo afirma isso aqui, porque estamos dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu prefiro aquilo ali. Irmãos, é Cristo o fundamento. Se não houver Cristo como fundamento, sai correndo desse lugar, porque não existe igreja, é areia, vai despencar. E se você não está aqui para a glória de Cristo, para edificar nesse fundamento que é Cristo, então, amado, pode ter certeza que você nem teve um encontro com Cristo ainda. E aí você vai ficar na carne, igual esses irmãos de Corinto aqui, que muitos aqui nem eram convertidos ainda. Aí fica um monte, é só coisinha é só carne. Muitos tratam a igreja como ONG, como uma organização assim, sei lá o nome que se dá por aí. Igreja não é isso, igreja tem um fundamento vivo, e esse fundamento é Jesus, e nós estamos edificando sobre ele, amém? É o que ele diz aqui, é muito claro, ele vai dizer, além do que foi posto, o qual é Jesus, porque ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém, nem ele poderia, e nem nenhum outro ao longo dos séculos, que já existiu, que existe ou que vai existir. Ninguém pode dizer, não, tem Jesus, mas também tem Maria, tem Pedro, tem o pastor, tem o Papa, tem a igreja. Não tem. O fundamento é Jesus. É claro o texto ou não é, irmãos? Não tem complicação. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A Bíblia tem várias interpretações. Irmão, me dá outra interpretação aqui, além dessa? Eu acho que até uma pessoa sem estudo consegue entender. Uma criança no primário, que o fundamento da igreja é Jesus, e tudo é para ele, no nome dele, para a glória dele.
Esse é o primeiro ponto que Paulo está dizendo para aquela igreja onde um se achava melhor do que o outro, onde perderam realmente a visão do que é uma igreja. O fundamento é Jesus. E toda a vida cristã saudável começa na pessoa de Cristo, no seu evangelho e na sua mensagem redentora. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Porque Jesus é o Senhor da PIBAC também, amém? Segundo ponto, fundamento é Cristo. Estamos edificando sobre ele, e agora, irmãos, ele vai dar um puxão de orelha lá nos irmãos de Corinto. E ele vai dizer, olha, preste atenção, povo de Corinto, preste atenção, PIBAC. Um dia eu e você vamos prestar conta. Ele vai dizer ainda, o dia, é o dia. Você vai prestar conta, como você edificou sobre esse fundamento. Qual o material que você colocou nele? Está aqui escrito, irmãos. Irmãos, olha, não vão dizer quando chegar no dia lá, que você estiver perante o tribunal, o Bema, que você não ouviu isso. Tá bom? Porque você vai receber do Senhor aquilo que você mandou para lá. Se você mandou ouro, pode ter certeza que vai passar pelo fogo de Deus. E o ouro, quando passa pelo fogo, o que acontece com o ouro, irmãos? Ele fica mais puro ainda. Imagina o que tu vai receber do papai. Já parou para pensar nisso? Por isso que não é em vão você está aqui, amado. Se você está aqui sem amor, pode ter certeza que você não está lançando ouro, não. Talvez que você esteja lançando, nem palha é. Nem palha. Como é que está o seu coração aqui nessa manhã? Hein? É um coração grato, cheio de amor, cheio de desejo de adorar. Adolescentes, jovens, o teu pai teve que te acordar. Maridos, ou tua esposa teve que te chamar, porque se o despertador tu não toca, você tinha até esquecido que era domingo. O que você está mandando? Porque o povo de Corinto tinha esquecido. Olha o que ele vai dizer, irmãos, e como isso nos chama atenção. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isso aqui, irmãos, é uma forma figurada de ele mostrar para nós se o que nós estamos mandando para lá é algo de valor ou algo sem valor, entende? Por isso que ele usa, porque nós, seres humanos, entendemos que ouro tem valor e palha não tem, é ou não é? Quem tem mais valor, irmãos, o ouro ou a palha? Se você tiver que escolher, você quer uma barra de ouro ou quer um montão de palha? Quem quer escolher? Lógico, o ouro, né? Engraçado, a gente escolheria o ouro, né? Interessante. E a gente quer o ouro de Deus também. Mas sabe qual é o mais triste, irmãos? Que muitas vezes nós estamos dando palha para Ele. Isso não dá vontade de chorar, não? Isso dá vontade de chorar, irmãos. Quando eu venho para a igreja sem vontade, quando eu só reclamo, quando eu reclamo do meu irmão, o que eu estou mandando para o meu Senhor, que deu a vida por mim naquela cruz? Eu estou edificando. Eu quero o ouro dele, eu como ser humano, na hora de eu escolher, eu vou escolher o ouro. Agora na hora de mandar para o Senhor, amados, é isso que Paulo está falando para aqueles irmãos. Então ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento quem é a igreja? Eu estou edificando sobre Jesus, e o que eu estou dando para ele vai dizer para a gente poder entender como ser humano que somos. O que você está mandando é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, aí vai diminuindo, feno. Madeira é um pouquinho menos ruim, né, irmãos? Mas o fogo queima a madeira e não sobra nada. Feno, palha, ele chega num nível, irmãos, que dá vergonha. Dá vergonha. Não vou na igreja não, estou com vontade. Se Deus existisse mesmo, eu estaria passando por isso. Não gosto daquele irmão. A palavra do pastor é muito chata.
Eu vou, mas, que chato. Irmãos, o fundamento não é o pastor, não é a denominação, o fundamento é Jesus. E eu e você, pela graça que estamos, para edificar sobre esse fundamento, porque eu e você não merecemos, não somos dignos, irmãos. Irmãos, é o horário para o culto, é a vida de oração, é a leitura da palavra, é a falta de vontade de vir, é o passeio que vem na frente. Eu quero o ouro dele, eu quero as bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre meus filhos, mas eu mando para ele palha, e quando eu mando, e como ele é Deus, ele me entende. Realmente, irmãos, ele não vai te mandar para o inferno não, sabia? Porque o crente jamais perde a salvação. O salvo em Jesus não perde a salvação. Ele é tão maravilhoso, né, irmãos? Mas pode ter certeza que você está perdendo o quê? Galardão. Ele fala isso aqui. E olha o que nós vamos ler, irmãos, ó. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, está com letra maiúscula, que dia é esse, irmãos? O dia do Senhor, o dia em que eu e você fomos julgados no Bema, para receber nossos galardões. Quando você estiver lá, Jesus, o meu pastor Moisés, ele falou muito sobre isso. Aí Jesus falou, agora chegou o teu dia, vamos ver o que você tem. Já pensou? Aí Jesus tira lá tudo que tu mandou para ele. Palha, melhorou um pouquinho aqui, feno, chegou um fenozinho aqui para você. Melhorou um pouquinho, naquele dia que tu decidiu orar mais, chegou uma madeira aqui. Aí ele procura uma pedrinha de ouro, nada. Tá bom, vamos passar pelo fogo, para ver se, talvez tenha alguma pedrinha de ouro misturado nessa palha. Aí o fogo chega, queima tudo, sobra nada. Meu filho, se não fosse minha graça, né? E ele vai responder isso, irmãos, que nós não vamos para o inferno. Olha como ele é bom. Olha o que diz o texto. Manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É fogo de Deus, irmãos. Tudo aquilo que ele deu para você e você não fez, todo o seu tempo, todos os seus anos, toda a sua família, toda a sua saúde. Porque, irmãos, pode ter uma coisa, ele já te deu a salvação, e depois disso ele continua te dando. Aí vai chegar um dia que vai chegar a sua vez. Você foi para o céu, você creu nele, foi alcançado pela graça. Agora você vai perante o tribunal para receber os seus galardões. O que você mandou para ele? Porque nós passaremos por esse fogo, e o fogo de Deus provará. E agora, irmãos, que texto maravilhoso, que texto explicadinho é esse texto, né, irmãos? Aí ele vai dizer no versículo 14, se permanecer a obra de alguém, depois de passar pelo fogo, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento, quem é fundamento? Jesus. De alguém, ele está falando de cada um aqui, irmãos, é individual isso. Isso é só para aquele irmão lá, que não vem no culto. Eu não tenho nada a ver com isso. Pode ter certeza que tu já mandou palha para lá. Porque tu só está falando do outro, você acha bonzinho, né? Então, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Varão, aqui seu galardão, irmão Samuel, passou pelo fogo de Deus, ouro, prata, pedra preciosa. Tome, servo bom e fiel, tome mais, tome mais, tome mais, tome mais, tome mais, mulher de Deus, tome. Irmãos, irmãos, é isso que me faz perseverar muito com os irmãos. Porque nós estamos ajuntando um tesouro no céu. A gente fazemos de tudo para ter dinheiro nessa terra. Queremos até ficar rico, irmãos. Mas isso está produzindo galardão para você no céu?
ou está produzindo ambições, divisão da família, contendas, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, rebeldia, mal vai na igreja. Esse tesouro da terra, irmãos, para ganhar ele, como nos afasta de Deus e das pessoas, né? Uma concorrência imensa, um passando por cima do outro, separações, infidelidades, que diz o texto bíblico lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que eu estou mandando para lá, irmãos? Porque nós vamos passar pelo fogo de Deus, e depois que passar pelo fogo de Deus, a obra que permanecer, ela vai gerar galardão que nós não conhecemos, mas eu sei que são glórias, irmãos, coisas maravilhosas que o Senhor dará àquele, irmãos, que assim o serviu, que assim mandou para lá pedras preciosas. Aí ele também diz no versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será, olha como ele é maravilhoso, sofrerá ele dano. Vamos falar junto, irmãos? Sofrerá ele dano, mas não o dano da perda da salvação, porque ele diz aqui, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você vai ser salvo, Jesus morreu por você, mas sofrerá dano. Aquilo que ele tinha para você, Paulão, guardado, ele não vai te dar. Sabe por quê? Porque tu mandou para ele palha, e na hora de passar pelo fogo, ele vai dizer: olha, Paulo, eu tinha isso aqui para você. Por isso, já viu eu brincando aqui com os irmãos, se eu quero andar no carro de Jesus? Você consegue entender um pouco, irmãos? Essa é uma forma figurada, embora eu tive o sonho do carro de Jesus, falei para vocês, né? Então, ou seja, nós receberemos galardões, irmãos. Para de colocar tudo nesse mundo em primeiro lugar, esquecendo do reino. Você é do céu, o que você está mandando para lá? Quando nós amamos, quando nós renunciamos, quando nós pagamos o preço, quando nós damos nossa vida, quando a gente exerce o ministério. Tem pessoas que lá fora, irmãos, são os 01. Para Jesus, mal tu vê o irmão, não tem tempo, porque ele tem que ser o 01 lá fora. Amado, para servir nessa terra Jesus, para mandar ouro para o céu, provavelmente na terra, irmãos, olha, você vai ter que pagar o preço. Talvez na terra você seja considerado um palha, mas pode ter certeza que no céu você é pedra preciosa. Mas nós estamos sujeitos, nós estamos a renunciar o nosso tempo, o nosso bem, a nossa família, o nosso talento, nossos filhos. Não, pastor, não dá para trazer meu filho para oração não, porque amanhã ele tem aula. Amado, para com isso, amado. Seu filho, antes de mais nada, o que ele mais precisa é de Jesus. Você não entende isso? O quanto Satanás trabalha dia e noite para roubar a tua casa, para que amanhã o teu filho adulto, criado no Evangelho, diga: eu não creio em Deus. Como muitos filhos de crentes estão aí, irmãos, ateus, incrédulos. O que adiantou, amado? Você deu o melhor estudo, a melhor faculdade, e ele agora tem a coragem de dizer: não acredito em Deus. A minha vida é minha vida. Por isso, pai e mãe, entenda que o seu filho é herança de Deus antes dele ser seu. Fala assim: meu filho, Deus me deu, mas antes de você é meu, você é pedra preciosa de Jesus, e eu vou te ensinar no caminho do Senhor. Você vai aprender a Bíblia, você vai aprender o que é igreja. Homem, você vai aprender a ser homem. Como Davi disse para o seu filho Salomão: ser homem. Ser homem andando nos estatutos, nos mandamentos de Deus. Filha, você vai ser uma mulher de Deus. E você vai se debruçar em oração, na palavra, no ensino, na dedicação.
A Bíblia diz que devemos educar nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E eu ensino meu filho, irmãos, a tudo desse mundo, menos a ser um filho que realmente ama o Evangelho e vive para ele. E quando ele começa a viver, ainda tem alguns pais que dizem, menos meu filho, porque você está ficando muito bitolado. Como eu já ouvi. Oh, amados, o que nós estamos mandando, e a igreja de Corinto precisava entender isso, porque era tanta coisa lá dentro acontecendo. Entenda quem vocês são, ele vai dizer aos irmãos, o fundamento é Cristo, e você está edificando sobre ele, construindo sobre ele, e o que você está construindo nesse edifício é algo de valor, é ouro, é pedra preciosa, ou você está construindo um edifício de palha, ou você está construindo um edifício de madeira. Vocês viram agora lá em Rio Bonito, essa cidade, quando veio aquele vento, as casas de madeira viraram, se até a de tijolo caiu, a de madeira parecia um papel. Porque quando a tempestade vem, a aflição, irmãos, aquele que não está na rocha não fica. E a nossa tendência sempre é culpar alguém. Eu não consigo dizer, o culpado sou eu. Porque é isso que eu tenho que dizer, o culpado sou eu, que não edifiquei sobre a rocha. É isso que eu tenho que dizer. Então, irmãos, vamos prestar conta. Isso tem que haver temor em nosso coração. Eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. E manifesta se tornará a obra de cada um pelo fogo de Deus. E por último, encerrando, irmãos, que o nosso tempo já foi e o pastor ultrapassou. Ele diz, versículo 16, para fechar, para botar o povo de Corinto na humilhação. Ele vai dizer, olha, não sabeis que sois santuário de Deus? Não sabeis, Pibaque, que sois santuário de Deus? Irmãos, é difícil do nosso contexto a gente entender o que é isso. Sabe o que é santuário de Deus? Você tem que voltar para o contexto bíblico do Antigo Testamento. O que era o santuário? Era onde a glória de Deus vinha. E aquele que entrasse de qualquer maneira ali era fulminado pelo Senhor. Ele está dizendo que eu e você somos santuário de Deus. Aí eu vou só fazer uma pergunta, como é que foi tua semana? Como nós pecamos, né, irmãos? Eu me incluo no meio também, não estou julgando ninguém não, tá, irmãos? A palavra é para mim também. E essa palavra eu não preparei por causa do momento com a Débora não, irmãos, que Deus me deu ela durante a semana. Eu nem sabia de nada. Porque eu já falei para os irmãos, cada palavra que eu trago aqui, o Espírito Santo fala comigo antes que eu tenho que falar. Foi Ele que falou. E se foi Ele que falou, irmãos, a gente só tem que se humilhar e obedecer. Ele está dizendo, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então por que está vivendo desse jeito? Com divisões, com contendas, com mágoas, com rancores, com incredulidades, com imoralidades. Porque é assim que eles estavam vivendo. Vocês são santuário. Você começa a entender quando o irmão pergunta ao pastor, crente pode beber? Crente pode fazer tatuagem? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Crente pode fazer sexo antes do casamento? Crente pode, sei lá, se ele for homem, ter algum desejo bissexual? Irmãos, isso é muito sujo, irmãos. Se eu sou santuário de Deus, eu não sou do mundo. Essas perguntas não eram nem para passar. Eu não estou dizendo que você não vai ter o desejo, porque eu estou numa carne caída. O desejo pode surgir. Mas na hora que o desejo vir, ou até vier a praticar, eu vou saber o que eu pequei. Eu vou me humilhar e pedir perdão, porque eu sei que eu sou santuário de Deus. Agora o pior é quando eu quero defender o meu pecado. Aí é o pior. Porque pecar, irmãos, nós pecamos. Agora o pior é quando nós nos conformamos à sujeira do pecado e queremos defender ela.
Você é santuário de Deus, você está edificando sobre ele, Jesus é o fundamento dele, e o que você está enviando para ele, irmãos, o que você está enviando para ele, o que você está enviando para ele é palha, é feno, é madeira, é ouro, é diamante, o que você está enviando para esse santuário? Não sabeis, o Espírito de Deus habita em vós. Aí agora ele vai fechar, irmão, sendo bastante duro. Se alguém destruir o santuário de Deus, isso é sério, irmãos, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos falar juntos? Mais uma vez, pesquisa o que é isso, irmão, dentro do contexto bíblico, o que é sagrado. Dentro do contexto todo do Antigo Testamento. Amados, santuário sagrado é o que nós somos. Há esse temor em nós. E por isso eu trago esse tema, irmãos, edificando a igreja. Estamos edificando o que sobre a igreja? É ouro? Estamos edificando o que nessa igreja cujo fundamento é Cristo e a habitação do seu Espírito, porque somos nós? Feche seus olhos e fale com Ele agora, porque o nosso tempo acabou e eu preciso encerrar. Mas não adianta, irmãos, a gente estar aqui para cumprir um horário, se nós não vivermos o que estamos ouvindo. Não adianta. Estamos só cumprindo um programa religioso. Irmãos, precisamos viver esse santuário, porque nós somos ele. Agora, se você não se converteu ainda, há tempo de se converter e fazer parte desse santuário. Porque se você não crê na Bíblia, se você não acredita em Deus, em Jesus, se você quer viver uma vida imoral, como nossos irmãos de Corinto, então o que você está pondo nesse santuário nem palha é, porque você nem se converteu a Jesus ainda. E você deve se arrepender dos seus pecados. Ou então, amado, você não deve fazer parte da igreja. Sabe por quê? Porque Deus destruirá aquele que destrói o santuário dele. Então tu tem que ter temor. Sai e não volte mais, antes que você receba a destruição do Senhor, aqui nessa vida. E depois dela nem se fala, que é a morte eterna. Mas você que é crente em Jesus, que essa palavra nessa manhã nos sirva como admoestação, para sabermos que nós somos santuário de Deus, que Cristo é o fundamento, e que esse santuário é a habitação do Espírito, e que nós temos que edificar sobre ele ouro e pedras preciosas, porque quando passar pelo fogo de Deus, permanecerá, e nós seremos galardoados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não entendermos o que é a sua igreja, quem é o fundamento dela e quem somos nós, santuários do Senhor, habitação do seu Espírito, cujo fundamento é Jesus, sagrado, e que aquele que o destruir, o Senhor o destruirá. Que haja temor em nós, Senhor, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.